Enquanto isso, o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutiram nesta segunda-feira os últimos detalhes do projeto de lei que isenta do pagamento de imposto de renda quem recebe até R$5 mil mensais. Repórter Luciana Verdolim, voltando com informações na programação da Jovem Pan. Algum resultado? Quais novidades desse encontro, Luciana? Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Olha, teve essa reunião logo cedo aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, o presidente Lula. O projeto está finalizado, vai ser apresentado amanhã aos presidentes da Câmara e Senado. Logo depois vai ter uma solenidade para o presidente assinar o projeto de lei que vai ser encaminhado lá para o Congresso Nacional. A partir de agora, a estratégia será essa: chamar as lideranças, não necessariamente os presidentes das duas casas, mas as lideranças para discutir as propostas antes delas serem encaminhadas. Amanhã, como o governo está muito empenhado nessa questão da isenção do imposto de renda, os presidentes da Câmara e Senado foram convidados e a expectativa, inclusive, é de que depois do anúncio formal da assinatura do projeto de lei, a área técnica explique quais serão as mudanças, explique detalhadamente toda a proposta que vai ser encaminhada ao Congresso. O ministro da Fazenda faz mistério, diz que não cabe a ele anunciar ainda, que isso vai ser responsabilidade do presidente Lula. A gente tem a declaração de mais cedo, de Haddad. Não posso antecipar o que vai ser anunciado pelo presidente depois da conversa com os presidentes das casas. Amanhã vai ter uma reunião com o presidente Hugo Mota, com o presidente Davi Alcolumbre, e aí o presidente vai anunciar a medida. Anúncio fica amanhã mesmo? Então, amanhã está marcada a reunião. Vale ressaltar que o governo, ele não está planejando, pelo menos não está trabalhando com nenhuma alteração do texto antes de encaminhar ao Congresso. Agora, a dúvida: o ministro já indicou quanto deve custar aos cofres públicos essa medida, que é vista pelo governo como uma possibilidade de salvação da popularidade do presidente Lula. Luciana. A expectativa é muito grande, uma vez que a isenção vai beneficiar algo em torno de 10 milhões de pessoas. O governo estava falando em 35 bilhões de reais, que seria o impacto, dessa isenção. Caiu para 32 e agora o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está falando em 27 bilhões. Segundo ele, foram feitos cálculos, foram recalculadas essas estratégias, por isso o valor caiu. A gente também tem explicação do ministro. Foi um recálculo. E porque esse ano vai ter uma pequena correção depois do orçamento. Este ano já vai ter uma correção por conta do aumento do salário mínimo. E quando é que vem? Então muda a base. Então muda a base. Entendi. Entendeu? Mas o senhor não pode só dizer se assim, a tese do imposto mínimo está mantida? Não, tá. Porque ficou essa confusão do você vai deixar dividendos. Não. A tese do imposto... aquilo que foi anunciado com alterações encomendadas pelo presidente Lula, que foi não mexer nos descontos e considerar o CNPJ também. Tá bom? Então foram duas alterações que foram pedidas, ficaram prontas já há 2, 3 semanas, mas ele provavelmente anuncia essa semana. Tá bom? O presidente tem pedido para não mexer muito com a classe média, que nesse momento é preciso que quem ganha mais também pague um pouco mais. Agora, essa isenção já é motivo de críticas da Confederação Nacional dos Municípios. O que eles estão dizendo? Que o impacto para as prefeituras vai ser de algo em torno de 12 bilhões de reais por conta da perda de arrecadação própria e também por conta na queda do valor do repasse do Fundo de Participação dos Municípios. Segundo a Confederação, o governo até o momento não divulgou medidas para essa compensação tributária. Mais um desafio em relação à questão dos municípios aqui no país. Luciana Verdolim, você vai voltar na programação da Jovem Pan com outras informações. Mais um giro com os nossos comentaristas. Dora, é curioso o seguinte: na semana passada o presidente Lula falou que nesta terça-feira anunciaria já o projeto, inclusive fez um convite para os presidentes da Câmara e do Senado para participarem desse lançamento, e agora o ministro é provocado e ele disse: olha, amanhã é só a reunião. Será que ainda está tudo muito nebuloso em relação a essa
questão, porque é algo sensível para o governo na tentativa de melhorar ou ajudar a recuperar a popularidade do presidente. Olha, o que se espera é que haja, sim, a solenidade, está tudo preparado para que haja solenidade e haja o anúncio. Ainda que não haja uma solenidade, muito difícil de ter uma reunião dessa com os presidentes da Câmara e do Senado e nada se ventilar. Não é assim que funciona. Agora, o governo está jogando realmente toda a expectativa nessa medida. É uma medida popular e, portanto, até a oposição vai apoiar, porque ninguém, deputado, senador, ninguém, político nenhum, quer ser visto como obstáculo a uma isenção para essa faixa de até R$5.000. Claro que a oposição vai fazer um barulho, tem a questão ainda, a expectativa sobre como vai se dar essa arrecadação. O ministro Haddad deu hoje alguma explicação, diz que vai ser escalonado, não vai ser uma alíquota só para quem ganha acima de R$50.000, mas várias alíquotas escalonadas a partir de R$50.000 até 10% para quem ganha mais de R$1 milhão no ano. Agora, a questão que fica, a dúvida que fica é se essa medida terá esse efeito todo que o governo espera, porque a isenção do imposto de renda é ótimo, todo mundo gosta, vai sobrar um dinheirinho, mas isso vai fazer baixar a inflação? Isso vai resolver as questões de segurança pública, que são os dois problemas que estão no topo das preocupações do governo, então, das preocupações da população. E aí, o mau humor da sociedade, né? Então, não sei se a isenção de imposto de renda vai ser suficiente para aplacar esse mau humor. E nunca é demais lembrar, Kobayashi, que a matéria precisa ser aprovada nesse ano para valer em 2026. De qualquer forma, tem esse ponto sensível dos municípios. Como é que ficam as cidades, os municípios que muitas vezes dependem muito mais de recursos assim do que estados e outros entes da federação? E aí é mais uma vez, né, Tiago, os municípios sendo prejudicados nessas questões econômicas. Vamos lembrar que os municípios também não saíram felizes da reforma tributária, né, principalmente daquela mudança envolvendo o ISS, passando a ser gerido por um conselho, como definiu o texto final da reforma tributária, daquela emenda à Constituição, a reforma tributária, não a regulamentação. Então, é mais um ponto aí que prejudica na relação do presidente com os prefeitos. E vamos nos lembrar que as pessoas moram nos municípios, têm relação com seus vereadores, seus prefeitos, enfim, e isso também pode ser determinante para as eleições presidenciais, inclusive eleições presidenciais 2026, que é quando precisa estar valendo esta medida do presidente para que isso retorne a ele politicamente. Por isso, a intenção do governo de que isso seja aprovado ainda neste ano. Mas o grande desafio do governo é fazer com que isso seja de fato popular. E aí é aquela conversa toda que a gente sempre fala da comunicação. Por exemplo, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que é o dono da pasta, que se valeria desta política, fala à imprensa sobre este tema, que há uma grande aposta do governo, com entusiasmo, com a simpatia de quem está indo assistir um jogo de xadrez, assim, com os repórteres ali. Isso deveria ser melhor trabalhado na comunicação se o governo pretende alcançar a popularidade, ou pelo menos frear a impopularidade com esta medida de isenção do imposto de renda. Dora, só para a gente fechar essa discussão, esse é o tradicional quebra-queixo, né, que o ministro fala na entrada, na saída do ministério. E muitas vezes ele acaba respondendo de uma forma mais rápida, né, ou até mesmo ríspida, porque ele tem outros compromissos. E o Kobayashi tem razão? Mas não é só isso, né? A questão é que a boa notícia precisa deixar para ser dada pelo presidente da República. Então, qualquer palavrinha ali que ele der a mais já suscita outras questões no quebra-queixo. Então, aqui quebra-queixo é um ambiente, olha, eu não gostaria de estar na pele de nenhuma autoridade, porque é uma confusão para ninguém botar defeito e para você escorregar não custa muito. E aí essa questão é bastante sensível. Vamos lembrar que ficou na conta do ministro da Fazenda aquele anúncio todo mal feito, todo mal ajambrado lá do ano passado, juntando isenção com pacote fiscal, e ficou na conta dele, porque como a notícia era assim esquisita, então ele é que foi convocado. Agora ele não pode dar uma palavrinha a mais que tire o brilho que o presidente Lula espera ter amanhã nesse anúncio, se é que esse anúncio
vai ser feito mesmo amanhã.